gente vai falar um pouquinho sobre o trovadorismo, tá ok? E essa é a primeira escola literária que nós temos em Portugal. Ou seja, porque a nossa literatura, pelo menos a literatura brasileira, ela começa a partir do quentismo, entendeu? E a literatura, ela não deve ser vista assim, como se fossem umas gavetinhas, sabe? Tudo separado, como se fossem umas caixinhas. Sabe por quê? Porque interfere no outro. E também nós temos sempre períodos de transição. Por exemplo, nós temos o humanismo, que não é uma escola literária, sim um período de transição. Nós temos o pré-modernismo. Então a gente não pode ver ele separadamente, porque nós sempre temos características que estão lá atrás, que às vezes vão influenciar lá na frente, ou esses períodos de transição servem para que um movimento ele caia, para que outro surja, entendeu? Então, gente, o trovadorismo ele surge no século XII com a cantiga das ribeirinhas de Paio Soares de Taveiróis, certo? E por que ele tem esse nome, trovadorismo? Trovadorismo vem da palavra trovador, né? Que significa encontrar. Ou seja, cabia ao poeta não, ao trovador, porque nessa época nós não tínhamos poeta, né? Encontrar a música e adequá-la à música. Não, encontrar. Foi mal, gente. Nossa. Encontrar as palavras corretas para colocar na música, né? Fazer uma espécie de poesia para botar na música, porque nessa época nós tínhamos as cantigas, não é mesmo? Vocês lembram das cantigas? Era o quê? Tínhamos as cantigas líricas e as cantigas satíricas. Nas cantigas líricas predominam, né, os temas amorosos. E nós temos uma subdivisão, né, das cantigas líricas, que é o que? As cantigas de amor e as cantigas de amigo. Normalmente, as cantigas de amor, o eu lírico, ele é masculino e vai cantar o amor que ele sente pela mulher amada, né? O homem ele se bota no plano inferior, como se ele fosse um vassalo, e a mulher como se fosse uma nobre, uma nobreza, não é mesmo? Já nas cantigas de amigo, eu lírico já é feminino. E normalmente essa mulher, às vezes é um homem que se passa por mulher, mas na maioria é uma mulher que às vezes ela canta a saudade do amado, né? Normalmente ela faz isso como? Dialogando com elementos da natureza, com a mãe, dialogando com a tia, né? Agora nós temos as cantigas satíricas, não é mesmo? E ela também possui uma subdivisão, assim como nós temos lá na cantiga lírica, entendeu? Nas cantigas satíricas, as divisões são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio, nós já encontramos uma sátira mais indireta. O nome da pessoa, ela não aparece na cantiga, mas indiretamente a gente pode descobrir quem é essa pessoa. Às vezes a pessoa nessa cantiga, ela chega a botar palavrões. Assim como nas cantigas de maldizer, ela já é uma sátira mais direta, entendeu? O nome da pessoa que é satirizada, ela já aparece. E aí, o autor, né, o trovador, ele pode adequar, né, palavras de baixo calão à cantiga, certo? Vamos lembrar que nessa época estamos no século XII, época do absolutismo, né? Aquela época de castelos, de nobres, né? De vassalo, todo aquele ambiente palaciano, certo? E também temos uma parte que assim é como se fosse a prosa do trovadorismo, que é o que? As famosas novelas de cavalaria, não é mesmo? O que essas novelas elas vão nos mostrar, né? Uma das novelas mais conhecidas é A Demanda do Santo Grau, onde ele vai contar a história dos cavaleiros da Távola Redonda, né? Aquela questão do rei Arthur, não é mesmo? E essas novelas de cavalaria predominaram por toda a Europa justamente nessa época, certo?
E elas vão contar somente isso, os feitos dos grandes heróis, dos cavaleiros medievais, certo? O trovadorismo basicamente é isso, tá ok? Ele não tem, assim, muita coisa, muitas características, até porque nós estamos iniciando a literatura portuguesa. A próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre essa época de transição, que nós chamamos de humanismo, onde nós saímos do trovadorismo e vamos entrar na era clássica da literatura portuguesa. Porque a divisão da literatura portuguesa e a divisão da literatura brasileira, ela se difere, tá ok? Um abraço, espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula.